Então, tá vendo só? Temos o filho de um presidente junto conosco hoje. Olha que maravilha. Temos o Pedro do 8º ano. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa Lídia, noite. talvez eu já tenha falado em Saula. Eu sou sanguíneo também. Talvez vocês notem na aula hoje. Fleumática? Lívia fleumática. Bom, vamos iniciar então, pessoal. Estamos iniciando o quinto livro, tá bom? Quinto livro do curso, que nós estamos fazendo desde outubro. Esse livrinho pequenininho aqui, A Apologia de Sócrates. Eu achei que era maior, mas ele é pequeno, ele tem ali umas 80 páginas, mais ou menos. Eu achei que ele teria, sei lá, 150 para cima, mas ele é bem pequenininho. Para alguns isso é maravilhoso, para outros nem tanto. E hoje nós não leremos em si o livro, nós não faremos uma análise do livro como nós faremos nas próximas aulas. Porém, nós faremos uma breve contextualização. Bem, é a 29ª aula do curso, e uma introdução ao livro, uma contextualização de tudo que está acontecendo ali. Bom, então vamos começar pela figura de Sócrates. Antes de chegarmos em Sócrates, nós temos que passar por algumas guerras, com alguns períodos de guerras, que são as guerras médicas. Tudo, a história que nós estamos entrando, ela começa com as guerras médicas. O que são as guerras médicas? São guerras, um período de guerras, que aconteceu entre a Grécia e a Pérsia. Os persas queriam dominar a Grécia, perdão, são nomes parecidos, então estou confundindo aqui. Os persas queriam conquistar a Grécia. Lembrando que, na época, a Pérsia era o maior império do mundo, tinha conquistado quase tudo que existia. Nós estamos aqui, ali no século IV a.C., mais ou menos. E as guerras médicas, foi uma guerra de muitas mortes, tanto para os gregos, tanto quanto para os persas. É incrível ainda como que os persas perderam. Por quê? Porque os persas invadiram a Grécia com 1 milhão de homens. Imaginem que um exército hoje com 1 milhão de homens já é extremamente gigante, muito grande. Na época, então, é algo que nós pensamos que só pode sair do inferno. Não tem como achar tanta gente assim. Vejam que o exército brasileiro, hoje tem umas 300 mil pessoas. Então, nós estamos falando de 3 vezes o tamanho do exército brasileiro. Mesma quantidade de gente que nós temos no exército americano atual. Isso há 2.500 anos, quase. Então, é uma guerra violenta, porém, Atenas e Esparta, duas cidades-estado gregas, elas conteram a invasão persa. Também elas deram conta de vencer essa guerra. Atenas e Esparta, elas se aliaram nesse período contra a Pérsia para derrotá-la. Por quê? Porque Atenas e Esparta eram as duas maiores cidades da Grécia em sentido de influência. Sentido de influência comercial, influência política, influência militar e assim por diante. Os atenienses, o forte deles no exército era a frota de navios, tá? Enquanto os espartanos já era em relação a combate corporal mesmo, corpo a corpo. Filme que trata muito das guerras médicas é aquele filme famoso, de uns 20 anos atrás, mais ou menos, Os 300. Eu não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, eu ainda não assisti, me disseram já que é muito bom, mas retrata esse período. E depois que as guerras médicas acabaram, por que que guerra médica? Porque a Pérsia também era chamada de Média. Quando nós encontramos no Antigo Testamento os medos e persas, a Média era um território ali no intermediário da Mesopotâmia, que depois a Pérsia conquistou. Então, medos e persas passaram a ser um povo só. Guerras da Média, guerras médicas, e assim por diante. Essa guerra, nós veremos certinho a duração dela no final da aula, que eu coloquei ali
uma linha do tempo, só para a gente não se perder. E depois que acabam as guerras médicas, inicia-se a Guerra do Peloponeso. O que é a Guerra do Peloponeso? É uma guerra civil grega entre Atenas e Esparta. Ou seja, Atenas e Esparta são como irmãos, um irmão mais velho e um irmão mais novo. Fora de casa, os dois se amam. Em casa, os dois brigam que nem gato e rato. Mais ou menos desse jeito. Por quê? Porque a Guerra do Peloponeso era literalmente uma guerra civil entre Esparta e Atenas para ver quem passava a ser a líder em influência na Grécia. Aquela que influenciaria, que dominaria mais a Grécia. Então, nós estamos saindo de um período de duas guerras enormes, duas guerras sérias, sangrentas, com muitas mortes por lado de Atenas e de Esparta. Tá bem? E nós temos que deixar claro já que as diferenças entre Atenas e Esparta são muito notáveis. Por quê? Esparta tinha um governo autoritário e extremamente estatal. Ou seja, o Estado tinha um controle pessoal da vida dos cidadãos muito grande. Quando a criança completava 4 anos de idade, ela passava a frequentar as escolas do Estado em período integral para estudar um pouco só e, de resto, fortalecer o corpo, fortalecer o físico e treinar. Treinar por quanto tempo? Até o período que a guerra chegasse. Então, os espartanos eram um povo extremamente voltado para a guerra. E por eles terem esse pensamento extremamente guerreiro, militar, bélico, temos que vencer a todo custo, eles foram um dos primeiros povos eugenistas na história. O que é eugenia? É uma tentativa de aprimorar o ser humano. Então, quando nascia bebês com deformidades físicas, bebês com doenças, Esparta ficava à beira de um precipício. Eles tacavam os bebês nesse precipício, justamente para que não nascessem famílias com dificuldades físicas, dificuldades corporais, mentais, que posteriormente poderiam atrapalhar na guerra. Então, os espartanos são os primeiros que começam com a eugenia. E Atenas, por outro lado, ela dava uma ênfase no preparo militar, dava, mas no preparo comercial e intelectual ela focava mais. Atenas era composta por um povo mais pacífico, guerreiro também, mas mais pacífico, povo que fazia bastante comércio, e justamente era um povo que pensava muito. Já fazia ali uns 300 anos que a filosofia tinha surgido na Grécia. Então você tem uns 300 anos de filosofia crescendo devagarinho, devagarinho. Já tinham passado filósofos como Tales de Mileto, Parmênides de Eleia, a Anaxágoras, se não me engano é o nome de outro, vários filósofos importantes que já tinham passado antes, mas até ali todos muito, digamos, pequenos, comparados com o que viria depois. Tanto é que antes de Sócrates nós não temos nenhuma obra completa de um filósofo. Tudo que nos chegou da filosofia pré-socrática, que é o nome dado antes da filosofia anterior a Sócrates, toda essa filosofia ela só chegou até nós por conta de citações que a filosofia pós-socrática citou. Então, citações, por exemplo, que Platão faria, que Aristóteles faria, e assim por diante. Bom, na guerra não são as ideias que vencem, são as armas, geralmente, né? Mas pelo menos nesse caso entre Atenas e Esparta foi assim. E aí, Esparta acaba vencendo Atenas e impõe em Atenas um governo espartano, chamado Tirania dos 30. Tirania dos 30 era um governo de 30 homens espartanos. Essa tirania acabou durando muito pouco, tá bem? Apenas um ano.
Eu coloquei ali após alguns anos, mas eu fui pesquisar certinho depois, durou um ano só, tá bom? A tirania durou um ano, essa tirania dos 30, e a democracia ateniense ela já retorna. Porém, a democracia ateniense, ela não é aquela coisa que nos passam nas escolas. Qual é o conceito de democracia para vocês? Vamos ver se nós temos aqui um conceito revolucionário francês ou um conceito grego. Vamos lá, pessoal. Não se incomodem, não. Se quiserem abrir o microfone, se quiserem escrever. Para vocês, o que é democracia? Geografia, ninguém estudou geografia, né? Falou com o professor depois. Vou falar. Eu não dei. Regime político em que os cidadãos participariam igualmente. Olha, essa aí já é a democracia revolucionária francesa. A democracia francesa revolucionária de 1789, iluminista, diz que democracia é um governo do povo. Então o povo vai lá, nós temos alguns candidatos, 1789. Então o povo tem alguns candidatos, o povo vai, a maioria escolhe um, e esse um fica no poder fazendo, governando de acordo com o que o povo desejava. Porém, por que que isso é um problema? Como é que nós vamos saber realmente o que o povo quer? Ah, nós temos então que estabelecer uma comunicação entre o povo. Então existe agora o Senado, a Câmara. O povo envia as suas propostas para o Senado e a Câmara, e o Senado e a Câmara pegam essas propostas e levam até o governante. Em teoria seria isso. Na prática, o que acontece? O povo expressa para o Senado e a Câmara o que eles querem. O Senado e a Câmara, na cabeça deles é o seguinte: eles avaliam, eles dizem o que é que o povo quer. Então chega lá uma proposta no Senado e a Câmara para diminuir os impostos. O Senado e a Câmara olham, não, o povo não quer isso aqui não. O povo não quer isso aqui não. E não passa para frente. E aí surge lá no meio do Senado e da Câmara um desejo, aspas, do povo de liberar o aborto. Aí, opa, isso aqui o povo quer, isso aqui é popular, o povo tá querendo, vamos liberar. E manda para frente. Na prática, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. De acordo com a democracia iluminista, na qual o povo governaria e aí governaria através da sua voz. Eles mandam, o governo pega e põe em prática. Em tese é isso, na prática não acontece. O que seria então a democracia ateniense? A democracia ateniense, ela é um pouco parecida, porém, ela tem um detalhe. Primeiro, só votam aqueles que vão para a guerra. Ou seja, crianças não votam, mulheres não votam, escravos não votam, idosos não votam. O que é extremamente injusto, é. Se eu vou ter que defender o país depois, nada mais justo de que o país funcione mais ou menos de acordo com o que eu quero. Sim ou não? Se eu e o meu pessoal aqui, que vamos lá no front, ter que morrer por todo mundo, nada mais justo que nós tenhamos algum privilégio acima disso. Isso é justo, não estou falando que é errado. Então você tem ali essa classe que vota, escolhe em qual candidato ela quer. E como que se ajeitam os candidatos? É qualquer um que pode ir lá? Porque hoje, se eu pegar
o mendigo da esquina e ele se candidatar, eu posso votar nele. Se eu pegar um. Vamos pensar lá. Instável. Tá bem, Vitor. Se eu pegar lá um técnico de informática e colocar ele candidato a presidente da República, ele pode, desde que ele tenha idade mínima. Se eu pegar um comediante, que nem lá na Ucrânia, e colocar como presidente, pode. O problema é, nós temos que escolher bem aqueles que vão votar e quem que serão os candidatos. É isso que os gregos tinham um cuidado maior. Quais eram os candidatos? Os candidatos eram os anciãos. Se eu não me engano, no Brasil, a idade mínima para ser presidente da República é 50 e poucos anos. Se eu não me engano. Mas tá, voltando. É, os atenienses tinham por candidatos os senhores de idade, os anciãos, que tinham, sei lá, 50 anos de experiência nas costas. Esses senhores de idade iriam compor o Senado. É aqui que entra o Senado. Como que funcionava a democracia ateniense? Então, eu não lembro agora se é 35 ou 50 e tantos, não lembro, mas não importa agora. Eu acho que ninguém aqui vai ser presidente da República, então não convém ficar pesquisando idade agora. Voltando, você tinha ali candidatos sábios, ou pelo menos que aparentavam ser sábios, e você tinha essa classe que votava. Quando esse pessoal que foi eleito, ele ia para o Senado, o que acontecia? Você tinha ali, sei lá, 100 senadores. Você precisa que alguém transmita o que o povo está querendo. Então, o povo vai, fala, vai na porta do Senado, fala o que eles querem, fala o que é preciso. Ou então, os senadores andam pela cidade e vão vendo o que está sendo necessário. E depois eles se reúnem em assembleia, como se fosse um conselho de guerra. O que é um conselho de guerra? Não, mas e se nós atacássemos por ali? Não, mas por ali não vai dar certo. Não, ali vai dar certo. Você vai debatendo as coisas. Quem tem vários amigos ou uma família grande e foi decidir, foi organizar uma festa de fim de ano, sabe muito bem como é que é isso. E se fosse lá, e se fosse aqui, e tal dia, e isso, e aquilo. Você senta em um conselho para tentar fazer que a coisa funcione. O problema é, tinha um certo grupo filosófico na época chamado sofista. Os sofistas. O que eram os sofistas? Os sofistas eram filósofos que, na concepção deles, surfistas, não, é sofistas, não surfistas, sofistas. Segundo os sofistas, a verdade ela pode ser alterada de acordo com a narrativa que é criada. Ou seja, aquele que tiver a melhor lábia acaba ganhando. A gente vive uma situação bem parecida atualmente, né? Mas tudo bem. Aquele que tiver a melhor lábia ganha. Então você tinha senadores, candidatos, cujos oradores, os sofistas, lhes ensinavam como passar a perna no povo sem que o povo percebesse que estava sendo tapeado. Ou seja, nós temos aí as primeiras corrupções políticas da história. Que maravilha, não é? Então, o que que os sofistas faziam? Exemplo, um exemplo bem tosquinho. Senhor juiz, o senhor me disse que 20 pessoas viram esse homem assaltando aquela casa, certo? Sim, 20 testemunhas atestam que esse homem roubou aquela casa. Olha, mas como advogado de defesa dele, senhor, eu posso comprovar que temos 2.000 pessoas que não viram ele assaltando a casa. Então ele é inocente.
será que é verdade mesmo, cara? Tá inocentado. Desse jeito que as coisas funcionavam. Aquele que tiver melhor lábia, ganha. Então, os sofistas, eles iam e ensinavam, de acordo com o preço que o candidato pagasse, eles ensinavam o candidato a apresentar discursos públicos como esses. E quando nós temos candidatos que passam a perna no povo, nós teremos dois resultados possíveis. Primeiro, ou o povo não vai gostar da ideia e vai passar a atacar os governantes que estão em decadência, ou o povo cego acha que está tudo indo bem, vai passar a decair junto com o governo. Porque é que todo universitário militante não percebe que o país está afundando. Porque eles foram tapeados, passaram a perna neles, da mesma forma que os sofistas faziam, ou seja, lábia, tudo questão do jeito que eu falo as coisas. E ao invés de eles ficarem insatisfeitos, eles acham que está tudo ok e vão decaindo junto com o governo. Não está igualzinho em muitos lugares que nós vemos atualmente? Sem tirar nem pôr. Se eu falar que isso acontecia há 2.500 anos, vocês vão falar assim, mas não estava acontecendo lá em Brasília esses dias atrás, não? Então, era mais ou menos essa a situação da Grécia, quando Sócrates chega. Pós-guerra, povo sofrido, mas achando que está tudo ok, e um senado composto por homens corruptos, traidores, falsos filósofos, e que na maioria das vezes, aquele que gritasse mais alto ganhava. Não tem nem que ganhar no argumento agora. Aquele que vencer no berro ganha. Entendeu? Se existisse torcida de futebol na época, eles davam conta de ganhar. Ou seja, o grupo que gritar mais alto leva a questão agora. Estamos mais ou menos nesse nível de decadência moral grega. E o Sócrates, que era um homem adulto, ele vê toda essa crise e ele entra numa crise interior. Ele se vê numa crise existencial. Ele entra num quadro de depressão, um quadro depressivo. O Sócrates, ele foi lutar nas guerras médicas, se eu não me engano, na Guerra do Peloponeso. E quando ele voltou, ele continuou com o ofício dele. O Sócrates, ele veio de uma família pobre, de uma família simples, de artesãos. Então ele trabalhava com linho, tecidos, provavelmente, muito provavelmente ele era escultor, então ele tinha uma vida muito simples. E ele não vê mais sentido em nada daquilo. Ele sente uma inquietação dentro dele, como se faltasse alguma coisa, como se fosse um chamado que ele não soubesse de onde que está vindo. E no fim das contas, ele decide ir a Delfos. O que era Delfos? Delfos era um templo pagão, templo de Apolo. Para os gregos, Apolo era o deus da racionalidade, da sabedoria, da inteligência, da frieza, deus da lua. E lá nesse templo existiam as sacerdotisas de Delfos, o oráculo. Então, o que que era o oráculo? Você ia lá, fazia uma oferenda, o oráculo perguntava aos deuses e respondia o que a pessoa perguntou. Porém, essas perguntas, na maioria das vezes, eram muito ambíguas. Ambíguas como? O rei da Pérsia, quando quis invadir a Grécia, ele foi em Delfos para saber se daria certo ele invadir ou não. E ele perguntou para o oráculo: se eu começar a guerra, eu vou ganhar? A sacerdotisa ouviu e respondeu assim: se você começar a guerra, quando ela terminar,
você terá destruído um gigantesco império. Dito e feito, ele perdeu o dele. Ela não falou qual império, ela falou que era um império. Então eram respostas muito ambíguas. Quando Sócrates ele chega lá, no templo de Apolo, as regras, as frases, os ensinamentos de Apolo ficavam gravados nas paredes. E acima do pórtico de entrada estava escrito uma assim: conhece-te a ti mesmo. E aquilo marcou ele. Ele ficou pensando, de fato, eu me conheço do jeito que eu sou? Ele ficou pensando. Quando ele entra na sala do oráculo, a sacerdotisa apenas diz para ele o seguinte: tu és o homem mais sábio de toda a Grécia. E aí é que o Sócrates fica mais confuso mesmo, porque ele se sentia um lixo, não entendia nada do que estava acontecendo. Sentia essa depressão, essa busca, esse anseio por respostas às perguntas dele. E de repente vem o oráculo e fala que ele é o homem mais sábio do mundo. Ele não entendeu, não. Ele não entendeu. Mas na viagem de volta, ele ficou pensando nas duas coisas. Conhece-te a ti mesmo, tu és o homem mais sábio. Conhece-te a ti mesmo, tu és o homem mais sábio. Sabe quando acontece alguma coisa, quando nós estamos fora de casa, e aí na volta para casa, nós ficamos com a cabeça colada no vidro da janela, ficamos pensando em tudo que aconteceu? E a gente fica assim, ó, desse jeito. Sócrates estava desse jeito. Não tinha carro, lógico, estava a pé. Mas ele ficou muito pensativo. E qual é a importância de que eu me conheça? Por que que eu devo me conhecer? Alguém poderia me dar a resposta? Qual seria a razão de eu ter que me conhecer? Por que que eu tenho que me conhecer? Tá, mas me aproximar de Deus por quê? Como o fato de eu me conhecer melhor me aproxima de Deus? Exatamente. Por que que eu tenho que me conhecer? Porque eu tenho que tirar a trave que está no meu olho. Eu tenho que saber quais são os meus defeitos, os meus pontos fracos e os meus dons. Só isso que eu tenho que saber de mim mesmo. Eu tenho que saber os meus defeitos, saber reconhecê-los, eu para, aos poucos, extirpá-los, exterminá-los. Eu tenho que conhecer os meus pontos fracos e aprimorá-los para que eles deixem de ser um ponto fraco. E eu tenho que conhecer os meus dons e colocá-los em prática. Como é que eu faço isso? Na maioria das vezes eu não faço isso indo no psiquiatra ou no psicólogo. Doutor, ó, minha vida é assim, assim, assado. Tenho esse probleminha. Ah, você tem TDAH. Não, meu filho, não é esse tipo de conhecimento que eu quero. Não é esse tipo de conhecimento que é necessário. É o que eu falei. Defeitos, pontos fracos e dons. O temperamento aqui é importantíssimo nesse ponto. Inclusive, o estudo dos temperamentos começou mais ou menos nessa mesma época que nós estamos analisando agora. Porque os gregos, eles chegaram à seguinte conclusão. Toda doença corporal tem alguma origem na alma. Tem alguma origem nesses pontos fracos, nesses defeitos. Gabriela, nós estamos vendo a Apologia de Sócrates, tá bom? Não estamos vendo o livro em si, estamos apenas fazendo uma contextualização de como tudo aconteceu. Por que que chegou o livro? Então, voltando, os temperamentos são maravilhosos nesse ponto. Não tem que usar os temperamentos como muleta, mas tem que usar os temperamentos como? Se eu entender bem o meu temperamento, se eu entender bem, por exemplo, eu sou sanguíneo. Então, eu tenho quais defeitos? Ah, falta de atenção,
dispersão fácil, excesso de comunicação, às vezes, excesso de senso de humor, beleza, os defeitos são esses. Os pontos fracos, justamente, falta de atenção, pecados carnais, orgulho, vaidade, intimidade, desrespeito com os outros por conta desse senso de humor, são esses os defeitos. Quais que são os dons do sanguíneo? Alegria, senso de humor, cria amizade, intimidade fácil, ele consegue se relacionar bem com as pessoas. Muito bem, esse é o sanguíneo. O que que eu vou fazer então? Eu vou buscar tirar essa falta de atenção, essa falta de foco, essa dispersão, todos esses problemas. Eu vou tentar extirpá-los ao longo do tempo. E ao mesmo tempo que eu faço uso dos meus dons. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer o seguinte: eu sou sanguíneo. Qual que é o extremo oposto do sanguíneo? Qual que é o temperamento extremamente contrário ao sanguíneo? É o melancólico. Então eu vou fazer o seguinte: as virtudes do melancólico, os dons do melancólico, são os pontos fracos do sanguíneo: organização, foco, atenção. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar ter as virtudes do melancólico. Como é que eu faço isso? Eu tenho que tentar ser como um melancólico, ao menos nesses pontos, ou conviver com um. Mas eu não tenho que deixar de ser sanguíneo por isso, tá bom? Eu não tenho que ficar sério, cara fechada o tempo inteiro, deixar de fazer piada. Não, eu não tenho que cessar o senso de humor por isso. Eu tenho que desenvolver esses dons, pelo contrário, mas desenvolver também os outros dons que fazem falta em mim. Não, por exemplo, a Lídia, melancólica. Quais são os pontos fracos do melancólico? Os defeitos. Ele tem uma tendência a ser um pouco pessimista, ele tem uma tendência a se interiorizar demais, ele tem uma tendência de excesso de organização, às vezes até toque. Então, o que o melancólico faz? Ele olha o sanguíneo, ele tende a ser um pouquinho mais leve, enquanto ele apenas desenvolve os dons dele. Não falando para o melancólico deixar de ser melancólico. Ele apenas tem que fazer o quê? Vencer os defeitos, pontos fracos e desenvolver as virtudes. Só isso. Por isso que eu tenho que me conhecer. Qual que era o temperamento de Sócrates? Eu não sei, cara. Eu não estudei a vida de Sócrates a fundo para saber o temperamento dele. Mas quando ele passa a se conhecer, quando Sócrates ele passa a entender quais os pontos fracos dele, quais os seus defeitos e quais os seus dons, ou seja, tudo através de uma extrema humildade, não tem como eu vencer os meus defeitos, meus pontos fracos, elevar os dons sem humildade. Então, coléricos e sanguíneos se deram mal agora. Se deram mal agora. Tem que ser humilde. E humildade era tudo que faltava na vida dos atenienses. Lembra que eu falei que a degradação moral cai? A primeira coisa, eu tenho que detonar mesmo, eu sou sanguíneo. A primeira coisa que acontece com um povo quando a degradação moral é grande é que o orgulho também é grande. Preste bem atenção. Quanto pior a pessoa, quanto mais degradada a pessoa é, mais orgulhosa ela é. Só prestar atenção. Não tem como. Pega um universitário de 20 anos, degradado, cabelinho de arco-íris, parecendo um jornal de tanta tatuagem atrás no corpo. Ou defendendo Karl Marx, atacando a Igreja Católica. Esse cara, esse sujeito, esse indivíduo, ele é o salvador da humanidade na cabeça dele. Coitado do mundo antes dele nascer. E que pena do mundo. Coitado do mundo quando ele morrer. É assim que as coisas funcionam. É uma balança. A degradação moral vai subindo, o orgulho vai subindo junto.
A degradação moral vai descendo, a humildade vai subindo. Regrinha de 3. Quem aí tá aprendendo regrinha de 3? É desse jeito. Então você tinha uma cidade inteira, Atenas, quase inteira, né? Composta por principalmente a elite, homens orgulhosos, soberbos, arrogantes, que se achavam. E agora Sócrates, justamente porque ele se dá conta de que ele não é perfeito, ele passa a ser o homem mais sábio. Por quê? Humildade é o princípio da sabedoria. O que é a sabedoria? Me descrevam a sabedoria. Pode falar, João. Seria, grosso modo, enxergar as coisas segundo os olhos de Deus? E apreciar Mais ou as coisas menos. segundo o seu gosto? Sabedoria. Os gregos diziam que a sabedoria é algo que só os deuses tinham. Então, a sabedoria é essa visão, é esse olhar, é compreender as coisas por completo. Ah, por que que a árvore é assim? Por que que os seres humanos são assim? É esse o objetivo da filosofia, compreender o porquê das coisas. Compreender as coisas na sua totalidade. Sabedoria é isso. Para que eu possa compreender, eu preciso de professores que me ensinem. Já que a sabedoria é algo de Deus, eu preciso estar próximo a Deus. A sabedoria é o sétimo dom do Espírito Santo, certo? São como 7 degraus. Eu não chego no segundo sem passar pelo primeiro. Então, se eu quero ter o dom da sabedoria, eu preciso ter todos os 6 dons antes. Olha que maravilha! Que coisa mais linda! Tão fácil pra gente, né? Vai mamão com açúcar. A gente não tem nem o mamão, nem o açúcar, mas é mamão com açúcar. Bom, como eu falei, é uma progressiva. Eu preciso passar por todos os degraus. Qual que é o primeiro degrau? Temor de Deus, ou seja, humildade. O temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é o ter medo de Deus. O temor de Deus é o ter medo de desrespeitá-lo. Medo de ofendê-lo. E o princípio de tudo isso é a humildade, é o amor. Não tem como amar sendo orgulhoso. Até tem, mas é um amor que não é um amor verdadeiro. É um amor, às vezes, até um pouco interesseiro. Então, Sócrates, ele começa todo esse caminho reconhecendo o quê? Ele reconhece, ele formula aquela famosa frase que todo mundo já ouviu na vida, alguma vez na vida. Eu só sei que eu nada sei. O Sócrates, ele olha para tudo. Ele passa a ter é como se ele obtivesse uma revelação divina de todo o universo. Sócrates e Jó aqui têm pontos muito semelhantes. Eu não sei agora, se alguém se lembrar mais ou menos em que século Jó viveu antes de Cristo, mas a vida dos dois parece muito, é muito parecida. Os dois foram perdendo tudo, os dois foram, aspas, se lascando, se ferrando a vida inteira, até que chega um momento que tem uma guinada. De repente, os dois têm uma revelação tremenda, reconhecem que nada sabem, e aí começa a vida espiritual em passos de gigante. Sexto e quinto. Então, Sócrates foi do século V. Olha que maravilha! Enquanto Jó estava lá em Israel, enquanto Jó estava lá em Israel, Sócrates estava na Grécia. Os dois vivenciando as mesmas coisas. É esse ponto aqui que torna Sócrates o homem mais sábio. Ele se conhece. Sabe seus limites, seus defeitos, seus pontos fracos e sabe o que ele deve fazer. Fazer para vencê-los, rompê-los, derrotá-los e desenvolver suas virtudes. Como eu falei,
a Grécia ela estava tomada por orgulhosos, sofistas e arrogantes. Geralmente todos ali nas elites. Esses homens acreditavam que sabiam de tudo. Suas teorias sobre a vida, sobre as coisas do cotidiano, eram 100% corretas. Nós temos que lembrar também que quase todos os filósofos da época eram dessa laia. Ou seja, sem um homem chamado Sócrates, não tem como nem sequer imaginar o que teria acontecido ao mundo. Porque Sócrates ensinou Platão e Platão ensinou Aristóteles. Séculos depois, a igreja tomaria todo esse ensinamento dos três e somaria ao evangelho. Ou seja, nós teríamos grandes colunas dizimadas se Sócrates não tivesse esse passo de se conhecer. O que Sócrates passou a fazer? Existe a teoria e existe a prática, não é? O que é mais importante, a teoria ou a prática? Eita, temos um debate já. Lídia e João Vitor, um de cada lado. Quem ganha? Entre a teoria e a prática, o que é mais importante é eu saber que eu tenho que saber a teoria e fazer a prática. Tati. Eu tenho que conhecer a teoria e fazer a prática. Não adianta de nada eu conhecer a teoria e não colocar em prática, ou tentar colocar em prática o que eu não conheço em teoria. Beleza, eu quero fazer uma lasanha, mas eu não sei como faz lasanha, eu só vou tentando. Eu sei que tem massa, eu sei que tem molho de tomate, tem queijo. Eu bato tudo e vai pro forno. Eu quero fazer a prática, mas não conheço a teoria. Ao mesmo tempo, eu tenho a teoria e não tenho a prática. Eu quero fazer uma lasanha. Eu sei fazer uma lasanha dormindo. Eu conheço passo a passo. Poderia ensinar até um cachorro a fazer uma lasanha. Mas eu não quero fazer, não. Chegamos no mesmo resultado, um desastre. Então, é esse ponto aqui. Nós temos a teoria. Nós sabemos nossos defeitos, nossos pontos fracos, nossas virtudes. Mas não dá para parar aqui. Eu tenho que pôr alguma coisa em prática. Colocar o que em prática? A minha sese, a minha vida espiritual, minha vida de oração, minha penitência, minhas obras de caridade, os meus estudos, os meus trabalhos. Ao mesmo tempo, não dá para eu fazer tudo isso sem saber meus pontos fracos, defeitos e dons. Imaginem que nosso coração é um terreno. Todo mundo aqui já viu aqueles terrenos assim de 500 metros quadrados. Aquele baita terrenão cheio de mato. Todo mundo já vivenciou isso alguma vez na vida, né? Você tá com pai, tio, parente, amigo, não sei. Aí eles vão ver um terreno, eles ficam meia hora na frente do terreno conversando e você fica dentro do carro esperando. Ou então fica ali parado do lado. Todo mundo já vivenciou isso alguma vez na vida. Que você é pequeno e tem que ficar esperando os adultos terminarem de conversar sobre o terreno. Pensem nesse terreno agora. O que tem que fazer nesse terreno para construir alguma coisa? Nós temos que limpar o terreno. É o primeiro passo. Qualquer coisa que eu for construir ali, o terreno tem que estar limpo. Então, beleza, essa é a teoria. Tem que limpar o terreno de um jeito certo. Qual que é o jeito certo? Ah, eu corto o mato, ajunto entulho, coloco tudo numa caçamba e taco fogo. Essa é a teoria. Mas em prática eu não faço. Resultado, o mato continua lá. Ou então, eu não tenho ideia da teoria, só quero fazer a prática. Ah, eu acho que se eu pegar e colocar fogo em tudo, já dá certo. Não, meu amigo, a chance de pegar fogo na casa do vizinho é alta. Então, de novo, conhecer a teoria e colocar em prática. Como nós somos católicos, conhecer a teoria, o evangelho, sagrada tradição, a Bíblia, magistério da igreja, catecismo e pôr em prática.
que Sócrates fez? Ele obteve todo esse conhecimento, ele passou a entender as coisas e pôs em prática. Como que Sócrates estudava? Vamos lá, Sócrates, ele não foi um homem de estudo, tá bom, gente? Ele não teve estudo. Ele era um artesão e se tornou um dos maiores filósofos da Grécia. Como que ele fez isso? É simples. Primeiro passo, ele reconheceu que não sabia de nada. Um ponto de vista humilde. Na aula que eu falei sobre o homem eterno, agora eu não consigo pegar ele, mas na aula que eu falei sobre o homem eterno, eu expliquei por que que para ler os clássicos nós precisamos ser humildes. Então, se vocês quiserem depois assistir essa aula, ela está lá no meu YouTube, o link está no WhatsApp. Nessa aula eu expliquei por que que a humildade é o princípio do estudo, pelo menos no estudo dos clássicos, lógico. Então, Sócrates, primeiro ponto, foi humilde. Depois, o que é a filosofia verdadeira? Não é compreender o porquê das coisas? Se eu quero compreender o porquê das coisas, eu só tenho que pensar. Por que que só é um casamento verdadeiro se é entre homem e mulher? Beleza, vamos sentar aqui um tempinho e vamos pensar. Hum, a mulher tem coisas que o homem não tem e o homem tem coisas que a mulher não tem. Ah, então os dois se completam. Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, totalmente, perfeitamente encaixadas. Bom, existe uma atração natural entre os dois. É natural, então. Não é apenas algo da cabeça do homem, é algo natural. É bom saber. Ah, Deus mandou. Coisa boa. Então já não é mais natural, é sobrenatural também. Passo a passo, só utilizando um pouquinho de cabeça. Se nós temos meia dúzia de neurônios que funcionam na cabeça, nós conseguimos entender. Sócrates fez a mesma coisa. Ele observava e meditava. De novo, coitado do sanguíneo, mas tudo bem. Sócrates sentava e meditava as coisas. Por que é que os homens matam? Ah, eles matam porque há algum motivo. Qual é o motivo? Há algum problema que tenha surgido. Surgido por causa de quem? De outros homens. Ah, então o homem é capaz de gerar problemas. Por que que o homem gera problemas? E assim por diante. É nesse nível de pensamento que nós temos que fazer. É esse tipo de pensamento. O tempo todo buscando a raiz das coisas. Você já viu uma topeira cavando um buraquinho? Muito fofinho. Ela vai cavando e fica fungando e fica cheirando, porque a topeira é cega. A topeira é cega. Então ela tenta sentir as coisas através do cheiro e do tato. A filosofia é a mesma coisa. É como se nós fôssemos cegos tentando encontrar ali a raiz das coisas pelos sentidos que nós temos. Mas Sócrates, ele não passou a... Como que o Sócrates passou a colocar isso em prática? Ele passou a desmascarar esses homens, olha que coisa boa, e a ensinar outros. Então Sócrates estava passando na rua. Ele via um político corrupto fazendo um discurso, passando a perna no povo. Na hora, ele ia lá, começava um debate com o sujeito e elencava todos os pontos do sujeito que não eram verdade. Que coisa maravilhosa, desafiar o governo, não é? Sócrates passou a desmascarar toda essa mentirada que estava acontecendo. Toda essa falsidade que estava acontecendo. Todo esse problemão que há muitos anos, não era algo que, sei lá, 6 meses estava acontecendo, já há muitos anos estava acontecendo. E ele passou a ensinar o quê? Ele passou a ensinar nada mais, nada menos que a verdade. O Sócrates, depois que ele teve aquele encontro pessoal com a verdade, saindo de Delfos, ele passou a meio que não ligar para as coisas, tá entendendo? Eu vou falar a verdade, acabou. Se quiser matar, me mata. Se não quiser, não tô nem aí. Quer me prender, prende. Quer matar, mata. Quer me exilar, exila. Isso não vai deixar, não vai fazer eu parar de falar a verdade. Quer me flagelar, flagela. Tô nem aí.
Ele fala isso. Vocês querem me prender? Podem prender. Querem me matar? Podem matar, sem problema nenhum. Não vão me prender? Não vão matar? Beleza, mais tempo para eu falar a verdade, então. Sócrates passou apenas a ensinar a verdade. E como encontrá-la? Pode falar, João. Isaac, não sei se o senhor já citou, mas é uma das verdades a qual irritava bastante o pessoal da época, a elite, era o monoteísmo, não é? Que pregava o Sim, monoteísmo contrário ao politeísmo. Isso irritou pra caramba. daqui a pouco nós veremos como o Sócrates pregar o monoteísmo foi a causa injusta, falsa, de acusação de Sócrates. Bem? Bom, então nós vimos que Sócrates ele queria ensinar, ele passou a ensinar. Sócrates ele tinha dentro da alma uma alma curiosa, não tinha? Uma alma curiosa que queria saber a verdade. Tem alguma raça de ser humano mais curiosa que o jovem? Quanto mais jovem a pessoa é, mais curiosa ela é. Então, a grande maioria dos alunos de Sócrates eram jovens. E o que Sócrates ensinava? Novamente, ele ensinava a verdade e como eu chego na verdade. Eu vou responder todas essas dúvidas depois da aula, também, senão nós acabamos fugindo aqui. Por exemplo, voltando ao exemplo tosco da lasanha. Sócrates fala assim: eu vou ensinar vocês a fazer uma lasanha. O que é uma lasanha? É um prato italiano, disso, daquilo. Vamos pôr em prática? Já conhecemos a teoria, vamos pôr em prática. Dessa forma. Sócrates ensinava a teoria e como pôr em prática. E ele formou uma dialética. O que é uma dialética? Dialética é um método que nós utilizamos em debates, em conversas, em diálogos, em busca de algo. Toda conversa tem algum propósito. Me diga uma conversa que não tem algum propósito, algum diálogo que esteja acontecendo ali sem objetivo. Não tem. Todo diálogo humano tem um propósito. Qual era o propósito que Sócrates apresentava? Encontrar a verdade. E essa dialética de Sócrates tinha 4 etapas. Primeiro, era um convite feito. Como que esse convite era realizado? Mesma coisa que eu chegar no Luiz Fernando e falar assim, cara, vamos conversar um pouco sobre transubstanciação? Fiz um convite para ele. Ele recusou, mas tudo bem. Eu faço convite para outra pessoa, então. João, vamos falar sobre transubstanciação? Faça um convite sobre algum tema, algum assunto que eu quero encontrar a verdade mais a fundo. Depois, nós começamos fazendo perguntas. Perguntas bem feitas. O que é transubstanciação? Como que acontece? Por que acontece? Quem faz? Quem sofre? São perguntas que nós vamos fazendo, tentando obter a verdade. Perguntas sobre essa teoria, sobre esse convite. Depois, uma ironia em relação à teoria oposta. Ou seja, imagine que no assunto sobre a transubstanciação, eu diga que Jesus é vivo e está presente na Eucaristia, e o João, sei lá por que cargas d'água, na cabeça dele é só uma representação. João, sem ofensas. O que seria essa ironia em relação à teoria oposta? Chesterton faz muito isso. Ah, João, então para você é só uma representação? Então, beleza, vamos lá. Essa ironia eu vou trilhar o mesmo caminho em uma suposição e elencar os erros. É como se eu dissesse o seguinte: eu quero chegar no Rio de Janeiro de carro. Eu quero sair da minha casa e chegar no Rio de Janeiro de carro. E o João quer ir de barco, mas não tem como ir de barco, porque não tem nenhum rio que liga a minha casa ao Rio de Janeiro. Tá bom, imagine isso. Ah, João, agora vou entrar. A ironia é o terceiro passo. Irá entrar em ação. Ah, João, você quer ir de barco? Beleza, mas olha, primeiro, você tem barco?
Não, não tem o barco, então não dá pra ir mais. Mesmo se você tivesse o barco. Tem rio? Ah, não tem rio, João. O barco voa, então? Se é um barco voador? Tá, mesmo se tivesse rio. O rio chega no Rio de Janeiro? Nem chega lá, caramba. Como é que você quer chegar lá? É esse tipo. Eu pego a teoria oposta e vou seguindo o mesmo caminho e vou elencando o que está errado. Olha, isso aqui não funciona, então já dá errado. Mesmo se desse certo, isso aqui já dá errado de novo. Agora, mesmo se isso aqui der certo, lá na frente dá errado de novo. Você não está percebendo? É esse tipo de ironia. Pode falar, João. Se for um bom debatedor, ele faz igual eu vou tentar fazer agora. Digamos, proteger o seu ponto de vista. Eu quero ir de barco, eu engato num carro e saio andando de barco, na carretinha. E se você for um ideólogo, o que é um ideólogo? Ele vai defender a sua ideia, mesmo que o mundo inteiro prove que ele está errado. O que o João fez agora foi um ideólogo. Ah, não tem rio? Beleza, eu cato o barco e coloco nas costas. Entendeu? O ideólogo, ele não quer enxergar a verdade. Ele quer se fechar no mundinho dele. Pode falar, João. Desculpa uma pergunta, mas tem diferença entre ideólogo e aquele que, por exemplo, quer defender seu ponto de vista até as últimas consequências, mas quando ele vê que não dá mais, ele muda de ideia, né? Por exemplo, assim, você tenta debater mesmo, mostrando que seu ponto de vista tem alguma certa razão, né? Isso não seria um ideólogo, né? Não, não. Por exemplo, deixa eu pensar em algum exemplo prático de ideólogo. Perdão. Tem um, tem uma história que é tratada num filme de um jornalista ateu que queria provar que a ressurreição de Jesus Cristo era uma farsa. E ele foi até o fim, mesmo tudo mostrando para ele que era real, todas as pesquisas, palestras, livros, professores, mesmo tudo mostrando para ele que Jesus Cristo ressuscitou de verdade, ele não aceitava, ele queria ir atrás e queria encontrar essa resposta. No fim das contas, ele se converte. Nesse caso, não é o ideólogo. Por quê? Ele quer que a resposta dele seja a resposta certa. Mas quando ele vê que não tem mais como, não tem mais saída, é a verdade nua e crua na frente dele, ele se rende à verdade. É uma frase de Santo Tomás. Os que não serão vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Ou seja, ou eu me rendo à verdade, ou eu vejo que eu estou errado e corro atrás da verdade que eu neguei. Fala, João. Então seria a diferença principal entre o ideólogo e aquele que quer chegar à verdade, que mesmo assim defende seu ponto de vista, seria o ideólogo é soberbo, ele não se reduz àquilo que ele não quer. Já o outro, não, ele é humilde, apesar de querer ter uma vontade férrea de provar seu ponto, ele no final das contas se rebate dentro da verdade, seria? Exatamente. Todo ideólogo, ele é orgulhoso. Não tem nenhum ideólogo que não é orgulhoso. Vamos pegar os principais ideólogos da humanidade? Beleza, vamos lá. Lutero. Difícil encontrar alguém que era mais orgulhoso que ele. Beleza, mas vamos deixar o Lutero para trás. Vamos chegar em quem depois? Ah, em Voltaire. Outro carinha orgulhoso. Depois nós chegamos em quem? Karl Marx. Orgulhoso também. Todo ideólogo é orgulhoso. Mas beleza, vamos voltar aqui aos passos. Então, primeiro eu faço um convite, eu proponho. Depois eu faço perguntas sobre a teoria em questão. Perguntas nas quais a resposta tem que ser verdadeira. Depois eu faço uma trajetória, ironicamente, pelo caminho oposto, mostrando que ele dá errado, mostrando na prática. Quem aqui gosta de matemática consegue fazer isso muito fácil. Provar que o outro está errado, elencando os erros. E o quarto ponto, a maiêutica. O que é a maiêutica? Eu ofereço uma solução, porque não adianta de nada eu mostrar que está errado se eu não ofereço uma solução. Imagine que meu computador quebrou. Eu contrato alguém para consertar meu computador. Ele fala assim: olha, quebrou na placa-mãe, cara. É por isso que ele não funciona. Mas eu não sei consertar, não. Mas eu te chamei para consertar, não para me falar que está errado. Fala, João. O exemplo do Chesterton na ortodoxia, né? Nome eterno, ele destruiu tudo, as ideologias, mas não deixou nada de solução. Daí na ortodoxia ele vem com a maiêutica e deixa a Exatamente. solução, não é? Exatamente. Ou seja,
Eu tenho que entender as coisas e pôr em prática. Tenho que entender. Primeiro, eu não vou travar debate com as pessoas sem saber do que eu estou falando. Não tem como eu chamar alguém para um debate sobre, deixa eu pensar, iluminismo, se eu não sei nem o que é iluminismo, tá me entendendo? Para eu conseguir debater com teses, antíteses, propostas, proposições, respostas adequadas, eu tenho que entender o que eu estou falando. Eu tenho que entender o que eu estou falando, mostrar no que a outra pessoa está errada e ainda oferecer uma solução. Ah, João, você quer ir de barco? Mas não dá para ir de barco, cara. Mas, já que você não quer ir de carro também, tem como ir de avião. Eu ofereci uma solução. E, bom, o Sócrates, ele, como nós vimos, ele passou a desmascarar essas elites. Desmascarando essas elites, ele passou a ser odiado por elas, porque o povo passou a abrir seus olhos, enxergar a verdade, passou a não querer mais que essas pessoas continuassem no poder. O que acontece então? Sócrates passa a ser odiado por essas elites. Por quê? Eu não me recordava na hora, no versículo exato, mas no início do Evangelho de São João nós temos aquele trecho, que aqueles que praticam o mal odeiam a luz, para que suas obras não sejam descobertas, e no fim das contas eles sejam julgados, condenados culpados, lançados na prisão, ou seja, executados. Aquele que está fazendo algo errado, ele odeia a verdade. Por quê? Porque a verdade deixa muito claro que ele está errado. E ninguém quer estar errado. Eu estou falando com vocês aqui e eu quero que eu esteja certo, pelo amor de Deus. Eu não quero estar falando nada de errado. Nós vamos para uma aula, nós queremos que o professor esteja falando a coisa certa, do mesmo jeito que ele quer. O tempo todo nós queremos estar certos. Então, se tem essas elites passando a perna no povo, você tem Sócrates desmascarando todos eles. Das duas, uma, ou essas elites mudam, ou Sócrates muda. Porém, como nós vimos, mudança exige humildade. E eles não são humildes. Então eles não vão mudar. E Sócrates também não vai. Ele mesmo já falou. Eu vou falar a verdade até morrer. Vocês me prendam, me matem, me exilem. Eu vou continuar falando a verdade. O que eles passam a fazer então? Eles querem matar Sócrates. Eles só não sabem como, porque se eles matam Sócrates, o povo vai ficar revoltado. Porque o povo finalmente está enxergando a verdade. Nós estamos passando por essa situação no nosso mundo, no nosso país, já tem alguns anos. Aqueles que falam a verdade são perseguidos, são presos, têm que pagar multa, alguns já foram mortos, algumas pessoas já morreram pela verdade, devido ao fato de defender a verdade no nosso país, algumas pessoas já morreram, quase morreram, né? Outras. São situações, né, pessoal? São situações que nós estamos vivendo, situações muito parecidas com a situação que Sócrates viveu, com a situação que Jesus Cristo viveu, e isso vai continuar. Não pensemos que será diferente. Aqueles que disserem a verdade, sempre, em qualquer lugar, vão ter dor de cabeça. Vão ter problema. Imagine que nós estamos entrando, sei lá, deixa eu pensar aqui, numa casa cheinha, cheinha, cheinha de cobras. Está escuro. E essa casa é lotada de ratos. Se eu entrar lá e acender uma luz e os ratos virem as cobras, eles vão fugir da casa. E as cobras vão me atacar. Mesma coisa se eu mostro a verdade. Se eu mostro a verdade e faço essas presas, povo, perceber que está sendo tapeado,
os devoradores vão ficar extremamente furiosos comigo. E vejam só, muitas vezes na história nós encontramos ocasiões que se parecem muito com as histórias bíblicas. Como eu falei, Sócrates se parece muito com Jó, Sócrates se parece muito com Santo Agostinho, querendo buscar a verdade, ansiando pela verdade. E ele se parece muito com Jesus Cristo, como eu falei. Por quê? Porque já foi dito que ele seria morto. A elite queria Sócrates morto por denunciá-la. Provavelmente, enquanto eu fui falando aqui de Sócrates desmascarando as elites e tal, nós já fomos lembrando de Jesus, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os escribas. São as mesmas situações. E Sócrates e Jesus Cristo faziam uma coisa muito simples. Eles ensinavam publicamente. Porém, o que diferenciava Sócrates dos outros filósofos? Para você ser um aluno de um filósofo na época e posteriormente, você tinha que ter muito dinheiro. Por exemplo, hoje, se eu quisesse ser um aluno de um filósofo e as coisas ainda acontecessem como na Grécia Antiga, eu teria que dar um carro de luxo para o filósofo. Então, os filósofos, eles ganhavam fazendas, eles ganhavam terras, eles ganhavam rios de dinheiro, porque eles cobravam preços absurdamente caros. Por que então que Sócrates cobrava de graça? Quer dizer, ensinava de graça. Sócrates não cobrava nada. Por que que ele ensinava de graça? Em praça pública e não numa sala de uma escola, de uma academia? Quem saberia a resposta? Poderia me dar? Porque na concepção de Sócrates, eu não posso pagar para ensinar a verdade. A verdade é algo que todos têm que saber. Eu não posso cobrar preços exorbitantes. A verdade ela não tem preço. Eu não posso cobrar por ensinar a verdade. Moralmente não é certo. Sócrates ele já tinha o emprego dele. Então ele não precisava de dinheiro. Ele passou a ensinar apenas por amor à verdade. Ele ensinava de graça, em praça pública. Quem quer ouvir Sócrates? Ah, ele está lá na praça ensinando. Se você não quer ouvir, você vai embora, ué. Acabou. É bem aquela situação. Quer aprender? Beleza, senta aqui que eu te ensino. Não quer aprender? Beleza, vai embora que Deus te abençoe. E lá nas praças, ouvindo Sócrates, eles encontraram um motivo que eles poderiam matar Sócrates. Sócrates era monoteísta. Ele cultuava um único Deus, enquanto que a Grécia era politeísta. Sócrates, pessoal, provavelmente foi o homem que fabricou o altar ao Deus desconhecido que nós encontramos depois nos Atos dos Apóstolos, nas viagens de São Paulo. Por quê? Porque Sócrates, como eu falei, ele trabalhava com esculturas. Era o ofício dele. Então, para ele fazer um altar de pedra, não teria problema. Ao Deus Altíssimo. Altíssimo é o quê? É o que está mais alto, o único. E por que que esse seria o motivo? Por que que seria motivo de condenação a Sócrates? Primeiro,
Sócrates, ele chegou à verdade de que há apenas um Deus, utilizando somente a razão. Sócrates não conhecia o povo hebreu, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada disso. Ele apenas utilizou a cabeça, que nem eu falei. Quem tem meia dúzia de neurônios que funcionam consegue enxergar a verdade. E ele ensinava aos jovens. Beleza, gravem isso. Qual foi o princípio? O princípio que Sócrates seguiu para chegar ao fato de um único Deus. Na natureza, pessoal, nós sempre temos vários indivíduos semelhantes, certo? Indivíduos da mesma espécie. Porém, nós sempre encontramos um indivíduo que é superior, dotado de todas ou quase todas as qualidades dos indivíduos inferiores da mesma espécie. Então, por exemplo, nós temos muitos leões na África, mas sempre nós veremos aquele leão que se destaca. Ele é mais forte, ele é mais rápido, ele é mais eficaz. Nós temos muitos lobos na alcateia, mas sempre temos o líder, o alfa, aquele que vai liderar. Por quê? Porque ele é superior. Ele tem todas, ou quase todas as qualidades dos inferiores em proporções maiores. Então, Sócrates ficou pensando o seguinte, beleza, se existem vários deuses, então quer dizer que existe um Deus que tem todas as qualidades dos deuses. Tem o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da lua, o Deus da inteligência, o Deus do amor. Então tem um Deus que é um Deus de tudo isso. Mas, se existe um Deus que é Deus de tudo isso ao mesmo tempo, por que é que eu tenho um Deus do fogo? Só do fogo? Se esse Deus único já é Deus do fogo. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Se eu tenho um Deus que é Deus de tudo, por que é que eu tenho um Deus da sabedoria se esse Deus já é da sabedoria? Se eu tenho um Deus que é um Deus de tudo, por que é que eu tenho o Deus do amor se esse Deus já é Deus do amor também? E aí Sócrates, ele chega no ponto-chave. Ou esse Deus único não existe, contrariando a natureza, ou os deuses não existem e só existe esse único Deus. Olha, se nós observarmos a natureza, nós veremos que as leis sempre acontecem. A gravidade está em qualquer lugar. Pedras são duras o tempo todo. Se eu bater com uma pedra na cabeça de um leão, bater com uma pedra na cabeça de um macaco, eu vou matar os dois. Se eu der um tiro num homem, se eu der um tiro numa mulher, eu vou matar os dois. Não é o homem ou a mulher que vai mudar. É o tiro. Ou seja, as leis, elas sempre acontecem. São fatores que são gerais. A morte acontece para todo mundo. O envelhecimento acontece para todo mundo. Então, os padrões naturais, eles não podem ser quebrados. Então, ou aqui há um padrão que foi quebrado, e, portanto, aquele que criou esse padrão e os outros fez errado, ou seja, os deuses erraram, e como os deuses não erram, isso é impossível, ou os deuses não existem. Foi essa a linha de raciocínio que Sócrates fez para chegar na verdade. Chegar no único Deus. Vocês percebem como isso é extremamente bonito? Ele não tinha acesso à revelação de Jesus Cristo, justamente porque viveu antes de Jesus Cristo, e chegou na mesma informação que nós católicos temos. Pode falar. É como o senhor já citou uma vez, algumas aulas atrás, Sócrates só não foi católico porque viveu um pouquinho antes de Cristo, senão ele tinha sido católico, um grande santo, né? Exatamente. Por que que Sócrates não era católico? Porque a igreja católica não existia ainda. Ah, então Sócrates não foi para o céu? Não. Nós sabemos que várias pessoas do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, foram para o céu. Sócrates foi? Provavelmente. Posso afirmar com certeza? Não. Mas provavelmente. Por quê? Nós veremos daqui a pouco por que que eu afirmo provavelmente. Não gosto de dar spoilers. É para tirar a graça, na minha opinião. Então, voltando.
Tendo todos esses deuses, teria um único? Tendo todos esses lobos na alcateia, teria um alfa? Foi esse o princípio que ele utilizou. E, bom, Sócrates, ele foi acusado. Ele foi acusado do quê? Ele foi acusado de três coisas. Ele foi acusado de monoteísmo, ateísmo e corrupção da juventude. Por que era crime ser monoteísta? Porque aí você negava os deuses. E isso era considerado crime grave. O que seria ateísmo? Ateísmo não seria não acreditar nos deuses. Ateísmo seria eu trabalhar contra os deuses, fazer coisas contrárias a eles. E corrupção dos jovens não é a mesma corrupção que nós estamos pensando hoje. Corrupção dos jovens que nós temos na nossa cabeça é ensinar sexualidade regrada, é ensinar não ser católico, ensinar a ser hippie, ensinar a ser revolucionário, a ser comunista. Na nossa cabeça é isso. Corrupção dos jovens, da juventude, na época, naquele contexto, era o seguinte: era eu pegar os jovens e afastá-los da tradição grega, afastá-los dos valores. É mais ou menos a mesma coisa que hoje, só que como não havia esses mesmos problemas na época, não haveria como ser a mesma coisa. E Sócrates, ao mesmo tempo que ele é acusado pelas elites dessas três coisas, ele também acusa as elites de traição. Por quê? Porque eles traíram a verdade. O Sócrates, ele passou anos. Lembra que eu falei que Sócrates era um homem maduro quando ele voltou de Delfos? Sócrates vai morrer com 70 anos. Então nós temos aí pelo menos uns 20 anos do Sócrates ensinando. Pelo menos. Ou seja, o cara tá lá 20, 30 anos, 40 anos, não dá para saber quanto tempo foi, ensinando para vocês a verdade. Vocês sabem que é verdade, e mesmo assim não querem enxergar. Por quê? Porque se eles enxergam, eles vão ter que mudar de vida, eles não querem. E é isso que Sócrates ensina. Então, Sócrates primeiro ensina a verdade para os jovens. Depois ele vai falar assim: o nosso governo, ele é contra a verdade, infelizmente. Quando esse governo cair, vocês que vão assumir. Então vejam como isso é perigoso para o governo ateniense. Além de nos desmascararem, Sócrates ainda está preparando os nossos sucessores que vão nos destronar. Não, 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 não. Mas Sócrates não está fazendo um bem, gente. Ele não está apenas ensinando a verdade. Nós vemos isso no nosso mundo hoje. Se eu ensino a verdade, desmascaro as mentiras do governo, e ensino você a como consertar esses problemas, eles acabam conosco. E Sócrates, enfim, é condenado. Sócrates ele é condenado à morte. Morte por envenenamento. Ele poderia ser envenenado ou ele poderia ser exilado perpetuamente. Ou seja, não podia mais voltar para Atenas. Ele disse que preferia a morte, porque ele era fiel a Atenas. Se fosse para ele morrer, ele morreria por Atenas. Então ele aceita a morte. O Platão, olha que engraçado, o Platão foi o advogado de defesa de Sócrates. Esses termos existiam, né? Mas colocando no nosso mundo, Platão foi o advogado de defesa de Sócrates. Esse livro aqui, A Apologia de Sócrates, é a mesma coisa que tudo que eu falei para defender Sócrates. Exato, seria como se fosse a ata do julgamento dele. Isso, é como se o Platão estivesse descrevendo o que ele disse no julgamento. E é dito que os alunos de Sócrates, eles oferecem pagar ao juiz 30 mil moedas em troca da morte de Sócrates. Seria uma fortuna. Mas eles recusam. Ainda assim, eles recusam. Ou seja, eles estão demonstrando quão ímpios, o quão cruéis eles são.
Não, não, não. Nós não queremos o Sócrates. Sócrates tem que morrer ou ir embora sem voltar. O problema de tudo isso, Sócrates agora já deixou um legado. Ele já tem dezenas e dezenas e dezenas de alunos. Dentre esses alunos, nós temos um jovem rico, um jovem nobre, que vai estudar com Sócrates, que é Platão. E Platão toma todos os ensinamentos de Sócrates e eleva a um outro nível. Porque lembra que Sócrates ensinou apenas a verdade e como encontrar a verdade das coisas, certo? Quando Platão começa a enxergar os problemas que Sócrates não enxergou por conta que o tempo de vida, o tempo de procura pela verdade dele não foi o suficiente, ou seja, Sócrates não descobriu porque não teve tempo, Platão ele vai aplicando os princípios de Sócrates. E ele vai descobrindo, e vai descobrindo, vai descobrindo, forma a sua própria academia, começa a ensinar. E morre, como é natural a todo mundo. Tem um discípulo de Platão que pega o princípio de Sócrates de como encontrar a verdade, pega o princípio de Platão de como encontrar a verdade, porque Platão chegou também em outra conclusão. Qual que é a dialética platônica? A dialética platônica é, nós temos os dois lados debatendo sobre uma teoria. Ambos os lados vão fornecendo argumentos. A condição para que o debate aconteça é que ambos os lados estejam comprometidos em encontrar a verdade. Essa é a condição necessária. E quando, enfim, a verdade é encontrada, os dois lados renegam os possíveis erros que eles têm cometido e abraçam essa verdade. Surge um discípulo de Platão, que ele pega Sócrates, reúne. Ele pega Platão, reúne e vai expandindo ainda mais os limites da filosofia. Quem é esse jovem? É Aristóteles. Quando Platão morre, Aristóteles está na casa dos 20 anos. E Aristóteles passa ali uns 50 anos estudando e aprendendo e ensinando seus alunos. Todos eles tiveram essa mesma capacidade de compreender a teoria e pôr em prática, ou seja, passar adiante. Até que um rei deseja que Sócrates ensine o seu filho, ali pequenininho, 7, 8 anos. E Sócrates aceita. Sócrates, não, perdão, estou com o nome de Sócrates na cabeça, Aristóteles. E Aristóteles aceita, desculpa, o rei queria que Aristóteles ensinasse o filho dele. E Aristóteles aceita ensinar essa criança. Ele passa 10 anos ensinando. Gente, já pensou o que seria 10 anos estudando com Aristóteles? Fico pensando a graça dessa criança. E quando essa criança está ali nos seus 18 anos, mais ou menos, ele acaba se tornando rei. Quem é essa criança? Diga. Júlio César? Não seria Júlio César. É Alexandre Magno. Ah, confundi. É Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é ensinado por Sócrates, por Aristóteles, pelo amor de Deus. Alexandre o Grande é ensinado por Aristóteles. Ele passa a tornar obrigatório os ensinamentos gregos em todo o seu império. Ele vai expandindo. O Império de Alexandre passa a ser o maior do mundo, porque ele conquistou tudo que poderia conquistar. Conquistou a Macedônia, que incluiria a Grécia, a Turquia, conquistou a Mesopotâmia, conquistou a Europa Central, conquistou o oeste europeu, um pouco até do norte da Europa, conquistou tudo, tudo que daria para conquistar na época, ele conquistou. Ele torna obrigatório que ensinassem a filosofia grega de Sócrates, Platão e Aristóteles em todo o mundo. Isso uns
cento e tantos anos antes de Jesus Cristo. Vejam só que maravilha. Tudo por quê? Porque um homem, querendo encontrar a verdade, foi humilde, conheceu a si próprio e passou a difundir a verdade. Fala, João. Isaac, seria desse tempo do Alexandre o Grande que viria o fato de que o grego se tornou a língua como se fosse o inglês da nossa época, a língua Isso. comercial? O Entendi. grego, por que que o grego se torna a língua corrente? Por conta dessa expansão toda de Alexandre. Vocês não, eu fiquei chocado quando descobri isso, porque eu nunca teria pensado que os árabes tivessem falado grego alguma vez. E o mais interessante de tudo isso é que até o início da Idade Média, ou seja, por ali uns 800 anos, foram os árabes que preservaram boa parte da filosofia. Em Alexandria, em Mileto, em Micenas. Ou seja, se nós temos boa parte da filosofia, nós temos que agradecer aos árabes. Eles cuidaram de muita coisa pra gente. Eles não explodem bombas apenas, pessoal. Eles não explodem bombas apenas. Bom, como eu falei, nós temos uma cronologia que nós tínhamos seguido. Então, para relembrar, nós temos essas guerras médicas entre Grécia e Pérsia, que acontecem entre os anos de 500 e 448 a.C. Logo depois, 17 anos depois, começa a Guerra do Peloponeso. Começa ali em 431 a.C. até 404 a.C. No ano de 404, dura a tirania dos 30. Sócrates nasce no ano 469 a.C. Ou seja, ele nasce no meio da Guerra do Peloponeso, ou melhor, ele nasce no meio das guerras médicas, perdão, ele nasce no meio das guerras médicas. Quando as guerras médicas acabam, ele está ali na faixa dos 20 anos, talvez ele tenha lutado nelas. Ele luta na Guerra do Peloponeso depois. Quando ele viaja a Delfos, infelizmente essa informação é desconhecida, e ele passa a ensinar logo depois de Delfos, como eu falei. E, por fim, ele é julgado e morto no ano de 399 a.C. Bem, pessoal, nós vamos encerrar aqui e agora eu vou responder as dúvidas que tinham me enviado, tá bem? Deixa eu ver aqui. Salve Maria, criadores de contar, imitação de Cristo, livro em pauta, os melancólicos, os sanguíneos, como eu estava falando mais cedo. Não sabia que os dons possuíam uma espécie cronológica. É isso? Sim. Como que funciona a questão dos dons do Espírito Santo? Como eu falei, são degraus. Para chegar no segundo degrau, eu tenho que passar pelo primeiro. Para chegar no terceiro degrau, eu tenho que passar pelo primeiro e segundo. E assim por diante. É uma progressão. Para eu chegar no sétimo degrau, no sétimo dom, na virtude da sabedoria, eu tenho que passar por todos os dons anteriores. Bem? É como se fosse um elevador. Para o elevador chegar no terceiro andar, ele tem que passar pelo térreo, primeiro e segundo. Para o elevador chegar no 10º andar, ele tem que passar pelo térreo, primeiro, segundo, terceiro, etc. A prática, a teoria, a prática, a teoria, a prática, a teoria, a prática, a teoria. Hum, hum. Que é maiêutica, já respondi. Ó, no caso da transubstanciação que o senhor citou, qual seria a ironia em relação à teoria do simbolismo da Eucaristia? Beleza, vamos lá. Vamos fazer como Sócrates faria. Seguir uma ironia em relação à Eucaristia ser apenas um símbolo de Jesus Cristo. Se ela é apenas um símbolo de Jesus Cristo, então o batismo é apenas um símbolo da minha salvação. Então eu não posso ter certeza de que eu serei salvo mesmo sendo batizado. Resultado, eu vou passar minha vida inteira sofrendo, sem dar o devido valor
a minha salvação, a minha alma. Provavelmente uma hora eu vou até deixar de lado, porque já que eu não sei mesmo, então que se dane. E no fim das contas não vou ser salvo mesmo. Entendeu? Foi o mesmo princípio. Se a Eucaristia é só um símbolo e ela é um sacramento, então todos os sacramentos passam a ser apenas símbolos. O sacramento do matrimônio é apenas, então, um símbolo dessa fidelidade. Símbolos podem ser desmanchados, então a fidelidade pode ser quebrada. A ordem é só um símbolo do sacerdócio, então o padre pode ser padre hoje e não ser mais padre amanhã. Um santos enfermos é só um símbolo dessa graça. Então, se Deus não quiser enviar essa graça, é só um óleo de coco que estou passando na testa do paciente, daquele enfermo. Entendeu? Diga, João. E levando isso ao cabo, a gente pode acabar chegando que Cristo não é Deus. Porque ele disse que uma coisa é e a coisa não é. Então, para que isso aconteça, a pessoa não pode ser Deus, né? A gente acaba negando a divindade de Cristo. Acabamos negando como? Agora fiquei curioso também. Vamos lá. Não, porque assim, Jesus disse, isto é o meu corpo. E, portanto, ele sendo Deus, aquilo se transforma de fato no corpo dele pelo poder dele. Agora, se aquilo não se transforma e é apenas um símbolo, então quer dizer que ele não teve a potência de transformar aquilo. Então ele não é Deus. Exatamente. Por quê? Porque é aquele que coloca símbolos é porque é aquele que não pode transformar. Ué, nós temos símbolos gregos aí no slide. O alfa, o ômega, o i e o xi. Alfa, ômega, princípio e fim, e xi, e esses os cristos, iniciação grega. Por que que são apenas símbolos? Porque eu não posso transformar o slide em Jesus Cristo, ué. Eu não posso, não tenho esse poder de transformar o slide em Jesus Cristo. Mas eu posso trazer alguma coisa que me lembre. Entenderam? É errado cobrar para ensinar? A moral ainda é a mesma nesse sentido? Veja, eu deixei, por isso que eu deixei bem claro. Sócrates não cobrava, porque ele queria que a verdade não deveria ser cobrada num valor absurdo. E porque ele já tinha salário, ele já trabalhava. Porque nosso Senhor Jesus Cristo já falou: todo trabalhador tem direito a salário. Então, eu negar um salário a um professor por conta desse fator, de que a verdade não tem preço e tal, além de eu estou negando alguma coisa, ou eu estou negando que o professor não trabalha, o que é um tremendo de um absurdo, ou eu estou negando que professor não é profissão, então eu estou transformando ele no escravo, ou eu estou negando que aquilo não é verdade, portanto, tem preço. Eu estou negando alguma coisa. E se eu nego qualquer uma dessas coisas que eu falei, eu estou indo contra a verdade. Então, é errado o professor cobrar? Não, não é errado. Mas até que ponto aquilo é necessário? Digo, eu tenho que cobrar, sei lá, 10 mil por aluno para ensinar? Ah, mas eu preciso cobrar, porque o custo é muito alto. Então, beleza, sem problemas. Mas até que ponto? Entendeu? Essa é a questão. Até que ponto? Aristóteles influenciou as conquistas dele diretamente? Sim. Por que que Aristóteles influenciou? Porque Aristóteles, ele chegou a um nível de conhecimento não apenas filosófico, mas biológico. Os gregos conheciam biologia, tá? Por que é que os romanos depois expandiram o império dele tão fácil? Porque o romano não brincava em batalha. O romano não ficava fazendo firula. Ele encontrava o adversário e matava com um ou dois golpes. O romano tinha conhecimento de que aqui passavam veias importantes no pescoço. Então, acertando o pescoço, você mata fatalmente. O romano tinha conhecimento de que passam veias importantes debaixo dos braços, nas pernas. O romano tinha conhecimento dos órgãos internos. Então, se eu cortar muito seriamente essa região do tórax ou abdômen, só morre de hemorragia. Por que é que o golpe em Jesus Cristo com a lança foi tão certeiro?
Porque eles tinham conhecimento. Como é que um soldado vai conseguir fazer a lança passar entre as costelas? Sem um telescópio. Pode falar, Ana Clara. Eu não sei se é o Felipe ou se é outra Ana Clara, mas pode falar. Opa, Isaac, boa noite, é o Felipe. Boa Ô, noite aí a Felipão, todos pode falar. que estão aí. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, Diga. em algum momento da história, os gregos, esse pessoal aí que estava lá perto deles também, tiveram contato com a cultura, ou com o pessoal lá, assim, da Ásia mais para dentro, lá, às vezes a China, Japão, pessoal aí, Tiveram conhecimento deles, da existência deles? tiveram contato com eles, no caso, sim. Que eu conheça, não. Eu tenho uma ligeira impressão que esse contato só foi existir posteriormente, lá na Idade Média, talvez. Quando, por Demorou exemplo, ainda. já havia o conhecimento das Índias. Tá? Não sei quando ao certo que o povo, o mundo ocidental, tomou o conhecimento do mundo oriental. Por quê? Nós sabemos que na Mesopotâmia existem ali imensas cadeias de montanhas e desertos. Então, não dá para saber até que ponto o povo achava que ali era o fim do mundo, ou quem se aventurava a ir mais para lá. Nós sabemos também, ao mesmo tempo, que São Cirilo de Jerusalém foi para a Rússia, evangelizou a Rússia, chegou lá através dos rios. Então não dá para saber até que ponto, pelo menos eu não sei, tá? Até que ponto a Europa, já sabendo da existência da Rússia, não saberia da existência da China, e etc. Respondi? Entendi. Não, não, respondeu sim. É porque, tipo, eu não tô lembrado aqui, deu um branco agora quando que viveu Marco Polo, mas Marco Polo, por exemplo, ele era de lá e teve, né, esse contato. Acho que foi depois de Cristo, né, Marco Polo? Foi Marco Polo? Marco Polo. Foi depois, foi Hum, depois. Nossa, se bateu a dúvida agora, boa, hein? Não, mas de qualquer jeito, ele eu sei que teve contato lá, Foi, né? Só nossa, que é porque, Paulo tipo, foi. geralmente a gente encontra muitas semelhanças, assim, em alguns pontos da filosofia é, ocidental com oriental. Aí, às vezes, não, será que tiveram contato assim? Será que tiveram influência? Ah, eu vi aqui que Marco Polo é do século XIV. Então, se no século XIV nós já temos viagens organizadas para a China, então já tem ali pelo menos uns 100 anos que a China já é conhecida. Ah, então tá. Não, valeu, Isaac. De nada. João Vitor, pode falar. Não só lembrei que quando os senhores iam conversando, a gente viu nas aulas de geografia, se não me engano, quando estava estudando os mapas em TO, que as pessoas, né, principalmente os gregos e romanos posteriormente, não tinham interesse nenhum em conhecer os outros povos, né? Eles se achavam o centro do universo, né, Sim. e não tinha interesse nenhum, né? Mesmo que eles tivessem a capacidade, eles não tinham interesse de conhecer mesmo os outros povos e muito mais colocar eles em mapa, né, cartografá-los. O interesse máximo que eles tinham era conhecer a cultura para depois que eles dominassem, essa cultura continuasse para que eles não tivessem problemas. Os romanos eles tinham um senso muito alto de organização. Então, exemplo, os romanos invadiram Jerusalém, invadiram, conquistaram, mas os hebreus continuavam como hebreus. Não foram forçados a ser romanos. Por quê? Se eles mal se esquecem que os romanos existem, como é que eles vão dar problema para a cabeça dos romanos? Então, os romanos eles tinham esse senso de organização muito alto. O máximo que eles tinham, como falei, era o interesse pela cultura, para que depois a colonização e expansão ficasse mais simples, mais tranquila. Bom, pessoal, alguém possui mais alguma dúvida? Mais algo que deseja me perguntar? As próximas aulas funcionarão da mesma maneira que hoje. Mando o link por volta de umas 8h15. Nós iniciamos, vamos até umas 10h30. Em relação à leitura, geralmente eu digo o que deve ser lido no decorrer da semana. Então, por exemplo, não sei se vocês estão com o livro aí, mas veja, a história em si, o livro começa na página 21. Até a página 21, você tem apresentação, introdução, cronologia e tal, dados biográficos. Então, o livro em si começa na página 21.
Eu ainda tenho que ler o livro, mas eu creio que nós vamos fazer uma média ali de 10 a 20 páginas por aula, no máximo, porque Platão é denso. Não é qualquer um que nós estamos lendo aqui. É um livrinho pequeno, mas eu tenho uma quase total certeza que é denso, tá bem? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar aqui mesmo, tá bem? Pode falar, João, uns 45 segundos do tempo. Opa, opa. Posso concluir com uma piada, Isaac? Que vem a calhar a respeito do tema que a gente está vendo? Beleza, manda. O Cebolinha, lá da turma da Mônica, ele acabou de concluir a faculdade de filosofia e depois já tá no restaurante. O cara encheu o prato dele, que olhou aquilo lá, o que ele falou? Nossa, mas que Platão! Eu não sei se eu rio ou se eu choro depois dessa. Sinceramente, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Ah, não, depois dessa eu encerro, viu? Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, tá bem?